Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs de Miguel Pereira, é o primeiro domingo em que estou aqui junto a esta congregação e eu agradeço a Deus pela oportunidade de já poder partilhar com vocês uma mensagem, ainda que breve, referente a este que é o 5º domingo após a Epifania. E eu convido a todos a se unirem a mim neste momento, orando as palavras que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Evangelho para este domingo, nós o encontramos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39. Eu leio então. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aqui a leitura do Evangelho. É interessante como o Evangelho de Marcos tem suas peculiaridades. É um texto mais ágil e breve que os demais. Isso nós percebemos aqui nesse texto mesmo, como as coisas vão acontecendo, e se tomamos o Evangelho desde o começo. Lá no começo fala de João Batista, logo Jesus é batizado, a tentação. Então Jesus já chama discípulos e entra em Cafarnaum. É nessa cidade, Cafarnaum, em que acontecem essas ações aqui. Antes ainda do texto lido agora, em Cafarnaum, Jesus tinha ido à sinagoga e ele ensinava com autoridade. Isso chamava a atenção das pessoas. Ainda mais quando ele expulsou um demônio na sinagoga. E isso também chamou a atenção das pessoas. Mas é interessante como a coisa vai progredindo o âmbito da ação de Jesus. Acontece aquilo na sinagoga, em seguida na casa, e a cura da sogra de Simão, nessa casa somente. Em seguida toda a cidade está implicada porque trazem ali os enfermos e endemoniados e são curados. E depois, ao final deste dia, uma nova mudança. O que começou numa casa e sinagoga, abarcou toda a cidade. Agora Jesus diz que vai por toda a Galiléia e vai por toda a Galiléia. Para isso ele veio. Isso lembra, é aproximado do que acontece lá no livro de Atos com a igreja, quando começa em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso também que acontece aqui com Jesus. Mas tem dois aspectos ainda que merecem atenção nesse texto do Evangelho. O primeiro é a questão dos sinais. Os sinais que Jesus realiza quando cura e quando expulsa os espíritos imundos. Esses sinais indicam pelo menos duas coisas. Primeiro, quem ele é. Indicam que esse homem de Nazaré que caminha por ali não é um homem qualquer.
E qualquer um que observasse então esses sinais poderia pelo menos suspeitar. Quem sabe esse é o ungido de Deus? Não é simplesmente um ser humano. Além disso, esses sinais também indicam a que veio esse que parece ser o ungido de Deus. Indicam que ele veio a favor das pessoas, veio trazer um benefício a elas e não trazer um malefício a elas. Essa é a primeira questão dos sinais. Outro aspecto interessante é que Jesus não permitia que os espíritos imundos falassem. Diz o texto, porque sabiam quem ele era. É uma questão interessante do Evangelho de Marcos que Jesus dá sinais de quem ele é, mas não declara abertamente, eu sou o Cristo, desde o começo. Isso porque Jesus tem um plano muito maior do que simplesmente ser reconhecido ali naquele momento. Ele quer chegar à cruz, porque é na cruz que ele vai garantir para nós tudo o que ele quer nos dar. E agora, no nosso tempo, nós como o corpo de Cristo que somos, nós continuamos esse trabalho de fazer Cristo conhecido, de indicar agora claramente para as pessoas quem é Jesus e indicar também claramente para elas que benefício Jesus quer trazer para cada pessoa. Perdão, vida e salvação. O benefício maior de que todo ser humano precisa. Mas atualmente, especificamente no nosso tempo, no nosso período, nós vivemos um momento de uma situação peculiar, até irônica e um tanto incômoda. É que, querendo proclamar Cristo, nós corremos um risco de dar sinais opostos aos sinais que Cristo deu. Veja bem, Jesus veio trazer uma vida para nós, livre de morte, livre de pranto, livre de toda dor. E aí, quem sabe, nós nos vemos no risco de, querendo proclamar isso às pessoas, por causa de um vírus, por causa da pandemia, nós possamos fazer com que alguém que está sem dor padeça seriamente. Esse oposto poderia acontecer realmente se nós agíssemos de forma irresponsável. É claro que isso tem acontecido em vários lugares. Então, porque nós queremos ser sensatos e responsáveis, nós nos vemos privados de muitas coisas boas e que, embora sejam coisas simples, são importantes para a vida da igreja, realmente. Nós não podemos hoje pensar em um culto com um café ao final e ficarmos conversando longas horas. Não podemos pensar num estudo bíblico numa noite acolhedora com um bolo para a gente comer enquanto estudamos sem olhar o relógio. Isso não dá para fazermos realmente. Não dá para nos abraçarmos, por exemplo. E aí eu pergunto se isso nos angustia e, passado já quase um ano dessa situação, isso nos cansa. E eu confesso que sim, que isso me angustia, pelo menos isso me cansa, sim. Mas aí eu recorro aos outros textos indicados para este domingo e vejo neles uma ajuda considerável. O texto do profeta Isaías no capítulo 40, que é uma mensagem de Deus para um povo que já havia sofrido muito e que via o sofrimento pela frente. E o que Deus diz para esse povo conclui com os seguintes versículos, Isaías 40, 30 e 31, que eu leio. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, esses são os que continuam, não são exatamente aqueles que têm muitos recursos, que têm ideias mirabolantes, são simplesmente os que continuam esperando no Senhor. E os que esperam no Senhor recebem outra força, eles veem a força deles ser mudada por outra, porque eles recebem de Deus mesmo forças para continuar. Não continuam com as suas próprias forças humanas, mas dependem completamente de Deus. E isso acontece porque a fé
não é coisa ociosa. Onde há fé, assim. Mudança, assim. Nova força dada por Deus. Eu recorro também ao Salmo 147, que também é um salmo indicado para este domingo. Um texto muito bonito. Os primeiros versos falam do poder de Deus, mas de modo especial, não só do poder de Deus, mas também do cuidado de Deus para com a criação. Diz que é Deus que manda a chuva porque a terra precisa, é Deus que alimenta os animais famintos, é Deus que sara corações quebrantados. E aí lá no versículo 10, no versículo 11, há um contraponto, uma comparação interessante com as forças humanas. Diz o seguinte, que Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Novamente, aqueles que esperam nesse amor de Deus, simplesmente, não aqueles que têm forças absurdas. Esse salmo, desde a antiguidade, ele é entendido como tendo sido composto no período do pós-exílio, quando o povo de Israel volta para a terra de Israel e está ali prestes a reconstruir o templo dos profetas Ageu e Zacarias. E é muito interessante porque, lendo assim, a gente percebe o Salmo como uma forma de celebrar o fato de que o povo voltou do exílio, o povo pode voltar do exílio, não por sua própria força, mas pela intervenção de Deus. E essa celebração também é um convite a que aquele povo que passou por essa experiência continue confiando nesse amor de Deus, continue olhando para Deus como aquele que cuida e aquele que resolve. E isso é interessante para nós porque nós também hoje ouvimos esse convite. Nós também escutamos esse convite e ele é para nós realmente. Essa situação que vivemos, eu até entendo que nós podemos compará-la do exílio e chamá-la de um pequeno exílio, porque de fato estamos afastados de gestos e de ações e de uma vida tranquila de comunidade cristã que nós amávamos e que nos fazia tão bem e que é realmente fundamental para a igreja, mas estamos afastados por algum tempo. E aí, ouvindo esse convite para olharmos para Deus, para confiarmos na intervenção dele mesmo, nós podemos agora, como corpo de Cristo, em unidade, podemos motivar uns aos outros, para que continuemos, sim, olhando para Cristo, olhando para Deus, para tudo que Ele já fez por nós. E assim também continuarmos confiando no que Ele há de fazer por nós. Também aqui na nossa cidade de Miguel Pereira. E aí nessa caminhada nós podemos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, sinalizando também o amor de Cristo que ainda há, que ainda é real entre nós. E eu posso testemunhar isso nestes dias já, tendo estado tão pouco tempo aqui na cidade e conhecendo tão pouco cada um de vocês. Testemunhar que vocês cuidaram e agiram com amor para com a minha família, mesmo sem nos conhecer. Isso é o amor de Cristo agindo entre nós. E por isso, então, eu concluo com a seguinte reflexão. Jesus, há muito tempo, num tempo muito específico, andou por toda a Galileia, fazendo aquilo que Deus faz desde o início dos tempos, trazendo cura, amando e amparando as pessoas. E por isso nós podemos clamar a Ele e também agradecer a Ele, a esse mesmo Jesus. Clamar dizendo com o coração aberto e com toda sinceridade: Senhor, os dias são difíceis, essa situação nos incomoda, tem misericórdia de nós. Nós podemos também agradecer dizendo obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos hoje que mesmo em tempo de turbulência, mesmo em tempo de grande aflição,
Nós reconhecemos que ainda andas entre nós e ainda vemos os teus sinais, o sinal do teu amor e do teu cuidado. Obrigado, Senhor. Amém. E eu convido a uma pequena oração. Nós oramos assim. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos. De ti nos vem toda boa dádiva. De ti recebemos o perdão e a vida verdadeira. Concede, Senhor, que possamos permanecer firmes na fé e na prática do bem. Abençoa assim a missão em Miguel Pereira para que tenhamos juntos muitos dias mais tranquilos e de comunhão fraterna. Conforta os que passam por aflições e orienta-os nos momentos de dificuldades. Faz de cada um de nós instrumento teu. Em nome de Jesus, nosso Senhor, o nosso socorro. Amém. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Espero que possamos nos ver em breve e possamos continuar nos comunicando, porque somos, sim, uma família de fé que caminha junto, olhando para Cristo. Amém.